Paraseptal, quando a gente tem essa alteração na parte mais distal do ácido, ou panlobular, quando a gente tem essa alteração acometendo toda a estrutura do ácido. E o que seria o DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença crônica das vias aéreas que não é reversível. E ela vai ser relacionada a essa resposta inflamatória anormal por conta de partículas e agentes tóxicos presentes no cigarro. O diagnóstico é feito pela presença de sintomas respiratórios, como por exemplo tosse, sibilância. A gente vai ter a história também de exposição a fatores de risco, como por exemplo o cigarro. E na espirometria a gente vai identificar um padrão de obstrução do fluxo aéreo que não é totalmente reversível ao uso de broncodilatadores. Recentemente, no GOLD, lançado em 2023, também lançou-se o conceito da pré-DPOC, que seria a presença dos sintomas e da exposição ao fator de risco dos pacientes com DPOC, sem os critérios da espirometria para o diagnóstico do DPOC. E na doença pulmonar obstrutiva crônica, no DPOC, a gente pode ter 3 padrões de alterações na tomografia de tórax. Um deles é o enfisema, o outro é a bronquite crônica e a doença de pequenas vias aéreas. Então, falando um pouco de cada um deles, o enfisema, ele consiste no aumento permanente e anormal do espaço aéreo distal, é o bronquíolo terminal. Então, na imagem, o que a gente vai ver é uma área com uma atenuação mais baixa, sem uma parede definida, que se destaca do restante do parênquima com a atenuação preservada. O enfisema, de acordo com a área em que houve a destruição, esse aumento permanente do espaço aéreo no ácido, a gente pode classificá-lo em centrolobular, quando essa alteração acomete o centro do lóbulo pulmonar. Paraseptal, quando a gente tem essa alteração na parte mais distal do ácido, ou panlobular, quando a gente tem essa alteração acometendo toda a estrutura do ácido. E como que a gente vai ver essas alterações na imagem? No enfisema centrolobular, por ter uma destruição do centro do ácido, a gente vai identificar essas bolhas de enfisema, mas na região do centro do lóbulo pulmonar, como a gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui à esquerda. O enfisema centrolobular, ele tem uma tendência a confluir, essas bolhas podem se tornar mais confluentes, como a gente vê, por exemplo, aqui em algumas áreas nessa imagem no meio, e pode evoluir até a ser associado à distorção arquitetural e bolhas maiores e mais confluentes, como no exemplo aqui à direita. O enfisema paraseptal, a gente vai ter a alteração na parte mais distal do ácido, e na imagem ele vai ter uma apresentação como essas bolhas presentes na região mais subpleural, geralmente mais na porção dos ápices pulmonares, podendo se estender também a outras regiões mais inferiores e também a porção perifissural, como a gente vê nesses exemplos. Então aqui algumas bolhas mais na periferia, na região subpleural do pulmão, e podendo se estender até para os campos mais inferiores. O enfisema panlobular, por sua vez, como ele é associado a uma destruição de todo o ácido, a gente vai ter áreas hipoatenuantes bastante extensas e geralmente relacionadas a uma redução do calibre e da quantidade de vasos naquele campo pulmonar. Ele não é tão comum na apresentação de pacientes tabagistas. Aqui, nessas duas imagens à esquerda, a gente tem um exemplo aqui de um enfisema panlobular, então com umas áreas bastante extensas, hipoatenuantes e uma rarefação dos vasos nessa região. Ele é mais comum e mais frequente e descrito na deficiência de alfa-1 antitripsina, como a gente tem aqui no exemplo à direita, com o mesmo padrão de enfisema panlobular, sempre predominando nos campos inferiores. E como que esse enfisema pode ser visto no raio-x de tórax? O raio-x de tórax tem uma acurácia limitada na avaliação desses achados. O que a gente vai ver geralmente são sinais relacionados à hiperinsuflação dos pulmões, e esses sinais vão estar presentes em casos que já são moderados a acentuados. Então, casos mais discretos muitas vezes não vão ter representação no raio-x. E quais sinais que a gente pode ver? Geralmente, a gente vai ver um aumento da altura do pulmão. Então, se a gente medir a altura desde a primeira costela até o diafragma, vai ter uma altura maior que 30 centímetros. Então, como a gente vê aqui nesse exemplo, vai ter associado também uma retificação da cúpula diafragmática, seja na incidência posterior ou na incidência em perfil, um aumento do espaço retroesternal na incidência em perfil,
E também a gente vai ver um número maior de costelas contemplado até a altura do diafragma. Então, o diafragma direito a gente vai identificar até a altura da borda anterior do 7º arco costal. Esse enfisema, ele pode ser quantificado pela tomografia de tórax e existem algumas formas de a gente fazer isso. Uma delas é a quantificação objetiva, feita por softwares, e também é possível fazer a quantificação visual, em que o próprio leitor da tomografia dá a impressão subjetiva dele da quantificação. E aí acaba tendo uma maior variação interobservador e uma certa tendência a se superestimar a quantidade de enfisema. Essa quantificação visual, ela geralmente é feita de acordo com o padrão de enfisema que a gente identifica. Então, o enfisema centrolobular, por exemplo, ele pode ser dividido em traços de enfisema, quando tem bolhas mal definidas ocupando menos que 0,5% de uma zona pulmonar. O enfisema leve, que vão ter bolhas um pouco mais bem definidas, ocupando até 5% de uma zona pulmonar. O moderado, a gente já vai ter uma porcentagem acima de 5% de uma zona pulmonar acometida e bolhas mais bem definidas. E a partir daí temos as formas de enfisema centrolobular severo, que são a confluente. Então, quando essas bolhas de enfisema ficam mais confluentes, mas ainda sem ter uma distorção tão importante do parênquima pulmonar. E o avançado destrutivo, em que você vai ter grandes bolhas confluindo, com já uma distorção arquitetural do parênquima significativa. Então, alguns exemplos de como isso aparece no exame. Então, o exemplo aqui da esquerda a gente vê algumas raras bolhas ocupando menos de 5% dessa zona pulmonar. Aqui à direita, o enfisema moderado, já com um acometimento acima de 5% da zona pulmonar. No confluente, já a gente vai ver algumas bolhas já se juntando, né, formando bolhas maiores, confluentes, sem tanta distorção arquitetural, enquanto no avançado destrutivo, a gente vê grandes bolhas confluindo, já com uma distorção arquitetural significativa. O enfisema paraseptal, por sua vez, pode ser classificado em leve, quando a gente tem pequenas bolhas menores que 1 centímetro, ocupando a região subpleural e as áreas próximas às fissuras, principalmente nos ápices pulmonares. E o substancial, em que essas bolhas vão ter tamanhos um pouco maiores, tendem a ter mais do que 1 centímetro, e tendem a ocupar áreas além dos ápices pulmonares. E na imagem, o leve a gente vai ver como aqui no exemplo à esquerda, em que tem algumas pequenas bolhas com menos de 1 centímetro, limitadas mais aos ápices pulmonares, e o substancial, bolhas maiores, já com mais de 1 centímetro, ocupando outros campos, aqui no caso os campos pulmonares inferiores. Além do enfisema, outra manifestação do DPOC que a gente pode identificar na tomografia é a doença relacionada à via aérea. No DPOC, a gente pode ter alguns tipos de apresentação de fenótipos desses pacientes. Alguns vão tender a ter mais doença de via aérea, mais alterações de via aérea, outros vão tender a ter mais enfisema e um pouco menos de alteração de via aérea. No geral, é muito comum a gente ver essas duas alterações coexistindo na imagem. E a alteração da via aérea a gente pode ver como a bronquite crônica, então, que na imagem vai se representar como um espessamento da parede desses brônquios, na região segmentar e subsegmentar. E a doença da pequena via aérea vai aparecer como opacidades centrolobulares mal definidas e também relacionada ao aprisionamento aéreo nas imagens em expiração. Então, aqui um exemplo de paciente com bronquite crônica. Na tomografia, a gente identifica um espessamento da parede desses brônquios segmentares e nas imagens em expiração aqui à direita, a gente vê que essas áreas relacionadas ao espessamento da parede apresentam um aprisionamento aéreo. Então, confirmando aí uma alteração inflamatória dessa via aérea. E na doença de pequena via aérea, mais uma vez, a gente vai ver também aqui a alteração da via aérea um pouco maior, aqui ó, com o espessamento da parede dos brônquios. E nas imagens em expiração, essa área de mosaico, sendo que essas áreas mais hipoatenuantes na tomografia de tórax representam as áreas de aprisionamento aéreo nas imagens em expiração.